Olá, povo de Deus, eu me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá, e é uma alegria para mim poder contribuir com a obra do nosso Deus, trazendo uma reflexão, uma palavra que possa alimentar o nosso coração. Estamos ainda enfrentando aí o nosso problema, né? O problema não é só nosso, é um problema no mundo todo, essa questão dessa pandemia, e nos deixa limitados em várias questões, mas na verdade, em relação ao nosso compromisso com Deus, nós não estamos limitados, graças a Ele, que provê na nossa vida tudo o que nós precisamos, em questão de alimento espiritual, alimento emocional, alimento físico. Ele continua sendo Deus e Ele continua no controle das coisas e nós cremos. Por isso, estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira que Deus nos concede para estarmos conversando sobre a palavra, sobre as Escrituras Sagradas, as coisas preciosas que a palavra de Deus tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos dar um suporte. Então nós vivemos realmente em função do nosso Deus e a palavra dele é a maior ferramenta que nós temos nas nossas mãos. Estamos trabalhando sobre a conduta cristã e eu costumo dizer que essa conduta, ela deve ser uma conduta marcante, deve ser uma marca registrada para nós cristãos. É aí onde nós vamos ser realmente identificados como cristãos, através da conduta. Se nós tivermos uma conduta cristã, uma conduta fiel à palavra do Senhor, nós vamos ser vistos como cristãos. Ao contrário, nós também vamos ser vistos como pessoas que dão mau testemunho, né? Infelizmente. Eu quero ler aqui um texto, na verdade um versículo bem pequeno, no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24, que nos diz o seguinte: Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o levou. Enoque, ele foi um homem, segundo a Bíblia, que andou sempre com Deus, andou com Deus, ou seja, ele caminhava com Deus ao seu lado, constantemente. A palavra aqui, ela é bem convincente, né? Essa palavra sempre, significa que fazia parte da vida de Enoque andar com Deus. E de repente, ele desapareceu, porque Deus o levou. Deus o arrebatou. E aí eu quero conversar um pouco hoje sobre essa questão de andar com Deus. E isso com certeza deve ser uma marca, uma característica bem peculiar da conduta cristã. E eu quero desenvolver aqui um outro texto para que nós possamos conversar um pouco sobre essa questão de andar com Deus.
Mas antes de nós vermos aqui o texto, um texto que está em Provérbios, no capítulo 15, antes de nós darmos uma olhada nesse texto, eu quero falar um pouco sobre essa questão de que andar com Deus é algo necessário, é algo, eu considero uma coisa primária, primordial na vida de um cristão. Aquele que quiser realmente viver a vontade de Deus, desenvolver uma vida cristã satisfatória, que possa trazer bênção sobre a sua própria vida e também nos levar a sermos instrumentos de bênção para a vida das outras pessoas, nós precisamos, de uma forma ou de outra, nos encaixar nesse propósito, nesse projeto de andar com Deus. E andar com Deus, ele não é como andar com as pessoas. Quando nós andamos com as pessoas, aquelas pessoas que nós temos afinidade com elas, que nós adotamos como parceiros, que nós realmente gostamos de andar lado a lado, essas pessoas que nós adotamos para andar com elas, são pessoas que a gente costuma exigir delas. A gente, às vezes, machuca, às vezes magoa, a gente quer controlar. Então, sempre que a gente escolhe andar com alguém, possivelmente a gente causa prejuízo na vida desse alguém, e a gente espera muito dessas pessoas. E nós gostamos de andar com as pessoas quando essas pessoas nos beneficiam de alguma forma, quando elas atendem às nossas expectativas, quando a gente consegue resultados através da vida delas. Então nós estamos sempre querendo das pessoas. E andamos com as pessoas quando realmente elas têm o que nos dar, A gente sempre exige, busca alguma coisa da parte das pessoas. A gente quer que as pessoas nos sirvam, a gente quer que as pessoas elas cuidem de nós, elas tenham interesses iguais aos nossos. A gente quer que as nossas expectativas elas sejam atendidas, Na verdade, quando a gente anda com as pessoas, o nosso desejo de si mesmo é que prevalece nessas coisas. A gente até decide fazer algo pelas pessoas, até decide fazer alguma coisa boa pelas pessoas, mas, na verdade, a gente procura ver se essa pessoa merece. Nós não temos o costume de investir nas pessoas quando nós achamos que elas não merecem o investimento. Então, tudo gira em torno de nós mesmos. Mesmo quando a gente ajuda as pessoas, nós temos ali algum interesse próprio de se promover, de ser visto como pessoas boas. De fato é que a nossa caminhada com as pessoas, elas giram em torno dos nossos interesses. Diferente de andar com Deus, vamos ver aqui alguma coisa importante da palavra do Senhor, nesse sentido, de andar com Deus, para que nós possamos nos avaliar e possamos entender melhor como realmente se desenvolve essa prática de caminhar com Deus. Quero ver um texto aqui
em Provérbios, capítulo 15. Vamos dar uma olhada aqui. Provérbios, capítulo 15, no verso 31, 32 e 33. Diz assim: quem aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Uma característica de uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que sabe escolher os seus parceiros de caminhada. Nós precisamos andar com as pessoas que tenham princípios divinos no coração. A palavra de Deus, ela entende como pessoas sábias. Pessoas sábias não são aquelas pessoas que são inteligentes, que dominam as várias áreas de conhecimentos terrenos. Nós não podemos aí confundir pessoas sábias com pessoas inteligentes, né? Tem muita gente que tem um QI elevadíssimo e, no entanto, a sabedoria, ela é algo que está além, está superior a isso. Então, quando é que a pessoa ela está apta a estar na companhia de pessoas sábias, pessoas que têm interesse pela nossa vida, no sentido de caráter. Não são pessoas que estão do nosso lado, ou na nossa companhia, com interesses pessoais, do tipo dessas coisas que eu falei agora há pouco, mas são pessoas que têm interesse realmente no nosso caráter, têm interesse em que nós conheçamos a Deus e vivamos a vontade de Deus. Então, as pessoas sábias, elas se aproximam das outras pessoas no interesse de que aquela pessoa conheça Deus, no interesse de que aquela pessoa, ela conheça a libertação. E para isso, nós precisamos aceitar a repreensão justa, a repreensão que parte das Escrituras Sagradas, que vem diretamente de Deus. Então, Deus, Ele caminha com as pessoas que aceitam ser repreendido quando a pessoa está, aquilo que ela está fazendo, ela está destruindo a sua vida espiritual, ela está causando dificuldades ao seu redor. Então, os sábios chegam para repreender essas pessoas, e essa repreensão, ela vem de Deus. O fato de nós andarmos na companhia dos sábios, isso é uma característica de que nós estamos andando com Deus. Ele diz: quem despreza a correção, faz pouco caso da sua própria vida. A pessoa que aceita ser repreendido, é uma pessoa que ela aprende a sabedoria. Ela tem uma atitude de quem anda com Deus. Do contrário, quando ela não aceita a repreensão, no sentido de corrigi-la das coisas que desagradam a Deus, então ela está fazendo pouco caso da sua própria vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas quem aceita a repreensão, também se tornará sábio. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. São duas características, ou melhor, três, que leva a pessoa
a esse nível de andar com Deus. Primeiro, quando ela se torna uma pessoa sábia, quando ela é humilde, e aí, com essas duas características, ela é uma pessoa aberta à repreensão, aberta à correção. Quando ela faz isso, ela adquire sabedoria, ela passa a ser uma pessoa sábia. E para ela fazer isso, ela precisa ser uma pessoa humilde. A humildade leva a pessoa a ficar debaixo dessa repreensão, dessa correção, e aí ela se torna uma pessoa sábia, e aí ela vai ser honrada pelas pessoas ao seu redor. Então, é a humildade, a correção e a honra. São 3 características que estão aí atreladas, que elas trabalham em conjunto, que conduz a pessoa a essa maravilhosa caminhada, digamos assim, que é a caminhada de andar com Deus, andar lado a lado com Deus. Ninguém anda com Deus só pelo fato de dizer que está com Deus. Palavras, elas podem ser ditas a qualquer hora, a qualquer momento, mas elas não definem a prática, né? Andar com Deus de verdade está baseado exatamente nisso aqui que nós acabamos de falar. São pessoas que decidem ser corrigidas, são pessoas que decidem ser tratadas, trabalhadas, são pessoas humildes que abrem o seu coração, permite que Deus trabalhe na vida dela, através dos seus líderes, através dos seus pais, das autoridades que Deus coloca sobre a vida, sobre a nossa vida, né? Na verdade, não tem ninguém que ela não tenha autoridade sobre si. Nós não podemos caminhar como muitos estão querendo aí. É o dono da razão, o dono da verdade, sabe tudo, faz o que quer, ninguém se mete na vida dele, e por aí vai. Então essas pessoas, ela não têm a menor condição de andar com Deus. Se ela não reconhecer a autoridade sobre a sua vida, se ela não reconhecer que ela precisa ser tratada, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser ensinada, orientada. Enquanto ela não entender isso, ela não tem condição de andar com Deus. E as características principais são essas que está falando aqui em Provérbios. Aceitar a repreensão, aceitar a correção, aceitar o tratamento. E para isso nós precisamos de humildade. Orar a Deus, Senhor, dá-me humildade, e aproveitar todo momento que tiver para exercer a humildade, já para praticar a humildade. Uma vez se submetendo à correção, à repreensão, nós vamos nos tornar sábios e vamos ser honrados pelas pessoas ao nosso redor. Vai receber honra dentro da sua casa, vai receber honra no seu local de trabalho, vai receber honra no colégio onde você estuda, vai receber honra na igreja, você vai receber honra em qualquer lugar que você estiver, quando você decide andar com Deus da forma correta, que é exatamente isso aqui que nós estamos falando. Quero também ver outro texto com os irmãos, que nos ajuda também nesse entendimento dessa questão de andar com Deus. Está em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios
Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Paulo diz assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Veja bem, quando nós decidimos andar com Deus, todas as bênçãos dos céus, elas já foram derramadas sobre nós. Não precisamos estar pedindo bênção ao Senhor. Quem vive aí pedindo bênção, quem vive aí orando, buscando aí as coisas de Deus, que eu preciso disso, preciso daquilo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que conseguir isso, essas pessoas são pessoas que não andam com Deus. São pessoas que estão andando aí por si mesmo, e muitas vezes, na companhia de pessoas que não sabem, não tem o que dar, não tem nada para orientar, e ela está buscando dessas pessoas, está lançando expectativas sobre essas pessoas, e essas pessoas nunca têm nada de concreto, nada de realmente firme, né, da parte de Deus para essas pessoas, para elas, na verdade, né? Então fica buscando. Mas quando nós decidimos andar com Deus, nós não precisamos mais estar preocupados com essas coisas, preocupado com nada. Por quê? Porque a palavra de Deus garante que todas as bênçãos já foram derramadas, já está à nossa disposição. Quem é que tem acesso a todas as bênçãos divinas? Quem decide andar com Deus. Se decidir andar com Deus, automaticamente as bênçãos já estão à nossa disposição, já foram entregues para nós. Não precisamos aí estar correndo atrás de nada, né? Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Deus nos escolheu para pertencermos a Ele, para andar com Ele, para viver junto dEle, para anoitecer e amanhecer junto com Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falha. A nós, que nos encontramos diante dEle, cobertos com o seu amor. Olha, veja bem, todas as bênçãos já foram derramadas, já fomos escolhidos por Ele antes mesmo de toda a criação, nós já fomos escolhidos por Ele. Agora, porque nós estamos vivendo como pessoas que foram escolhidas por Deus e que está aí munido de todas as bênçãos que Ele tem derramado. Porque nós não nos encontramos nele. É o que diz aqui o final do verso 4. Se nós nos encontrarmos diante dele, cobertos pelo seu amor. Ou seja, nós precisamos tomar essa atitude. Compete a nós, cabe a nós. Ele deixou nas nossas mãos e nos deu também a capacidade para nos encontrarmos nele. Essa é a nossa parte. Se nós realmente não nos encaixarmos no propósito, se nós realmente não decidirmos entrar na presença de Deus, então nós vamos estar fora de todo esse projeto, fora desse plano. E o que nós precisamos fazer para que nós possamos fazer parte dessa escolha divina,
né? E de todo esse arsenal de bênção que Ele tem derramado, é tomar posição na nossa vida, para que nós nos acheguemos e firmemos uma caminhada junto com Ele, ao lado dEle. E é simplesmente o que eu falei. Se submeter. A questão da obediência a Deus, a questão de estar atento à sua palavra, seus ensinamentos, levar a sério, buscar realmente ser um eterno aprendiz, né, da palavra do Senhor. E não só, como já foi falado aqui várias vezes, não só ouvir os ensinamentos dele, mas decidir mergulhar nesses ensinamentos, colocar em prática, viver esses ensinamentos, né, ser um praticante da palavra do Senhor, ser uma pessoa que busca, de todas as formas, acima de tudo, atender a esse chamado. Então, isso não é uma coisa que acontece só por palavras, pelo fato de dizer, somos de Deus, somos de Cristo. Palavras não definem as coisas. Atitude, sim. Decisão. Eu resolvo andar com Deus. A partir de agora, eu vou observar os seus ensinamentos, os seus mandamentos, o que é que Ele quer para a minha vida, como Ele quer que eu viva, quem são as pessoas levantadas por Ele para colocar a minha vida na caminhada, para me orientar, para me ensinar, e decidir atender a essa expectativa. Aí sim, aí nós vamos realmente ser essa pessoa escolhida e ter todas as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós. O verso 5 diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, fazer parte da família do Senhor, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito, a sua vontade. Quem é da família de Deus, anda com Deus. Só é da família de Deus quem segue os seus mandamentos. É muito simples. E para a gente encerrar, um dia, eu, você, todos nós vamos deixar de existir na terra. Cada um por sua vez. Agora, será que Deus nos levará? Enoque andou com Deus e o resultado disso foi, quando ele desapareceu da terra, Deus o levou. E quando eu desaparecer, quando você desaparecer, quando nós desaparecermos dessa terra, é porque Deus nos levou. Fica aí a pergunta e a reflexão, para que os irmãos possam aí meditar e decidir, né? Eu, particularmente, oro e espero que cada um decida levar a sério as coisas de Deus. Então, que Deus os abençoe. Amém.